Imagine estar no centro do luxo e da opulência, cercada por pessoas que têm tudo, mas você não tem nada. Uma jovem órfã, sozinha no mundo, trabalha como copeira em um restaurante sofisticado na parte mais rica da cidade. Leila, com seus olhos pequenos e tristes, parecia ser invisível para todos ao seu redor. Ela passava seus dias servindo os pratos mais caros e as mesas mais exclusivas de São Paulo, enquanto sua própria vida se resumia a uma solidão silenciosa. As pessoas riam dela, como se sua existência fosse apenas uma peça irrelevante naquele cenário de riqueza e ostentação. Para elas, ela não era mais do que uma sombra no fundo do salão, sem voz, sem valor. Leila, no entanto, não se importava com as ironias do destino. Ela sabia que, enquanto estava ali, no coração do luxo, ela não fazia parte dele. Mas o que ninguém sabia era que Leila escondia um segredo, algo muito maior do que qualquer refeição requintada que ela servia. E nesse cenário de brilho e aparências, ela estava prestes a revelar uma verdade que mudaria tudo. O restaurante ficava em um dos bairros mais caros de São Paulo, em um edifício imponente de vidro e aço, um templo de sofisticação e riqueza. A entrada era adornada por uma escadaria de mármore, com uma grande porta de vidro que se abria para um salão amplo e luxuoso, onde as mesas estavam dispostas de maneira meticulosa, cada uma decorada com flores frescas e velas cintilantes. O lugar exalava elegância, com um serviço impecável e uma clientela que parecia flutuar, envolta em uma aura de exclusividade. O restaurante era frequentado por empresários de sucesso, celebridades e pessoas influentes. Pessoas que consideravam cada refeição ali um momento de puro deleite. O brilho das taças de cristal, o aroma das iguarias gourmet, as conversas sofisticadas à mesa, tudo isso estava além de seu alcance. Leila estava acostumada a ser vista como nada mais do que uma figura de fundo. Os garçons e cozinheiros a ignoravam, e os clientes a olhavam com condescendência, como se ela fosse uma parte insignificante daquele cenário de luxo. Seu trabalho era essencial, mas invisível. Ela ficava na cozinha, ou servindo os clientes, sempre com um sorriso tímido e um olhar que nunca fazia questão de chamar atenção. O restaurante, uma verdadeira joia da cidade, se destacava por sua clientela refinada e pela experiência que oferecia a seus clientes. Enquanto isso, Leila só tinha uma missão: realizar seu trabalho sem ser notada, sem chamar atenção. Mas, quando o expediente acabava, ela seguia um ritual solitário. Ela recolhia as sobras de comida que restavam das mesas dos clientes e as guardava em uma sacola simples. O que para os outros parecia um gesto insignificante ou até mesmo patético, para Leila era uma ação carregada de um propósito desconhecido por todos. No fundo, ela sabia que as pessoas riam dela. Eles viam nas sobras um sinal de miséria. Eles viam uma jovem sem futuro, alguém que estava apenas tentando sobreviver, mas ninguém sabia a verdade. O que eles não sabiam era que Leila não estava simplesmente pegando o que sobrava para se alimentar. Ela estava levando as sobras para algo muito maior do que ela mesma, uma missão secreta que ela havia se imposto. Leila tinha um segredo que ninguém jamais poderia imaginar. Ela não era só uma órfã com dificuldades financeiras. Ela carregava um profundo amor por crianças que viviam em um abrigo próximo ao restaurante, um lugar onde ela havia morado quando era mais nova. Ali ela passara por tempos difíceis, mas também vivenciara momentos de carinho e afeto que a marcaram profundamente. Leila sabia que, no abrigo, muitas crianças passavam fome, muitas vezes ficando sem um prato decente para comer. Por isso, ela não hesitava em recolher as sobras do restaurante e levá-las para aqueles que mais precisavam. E ali, nas ruas escuras da cidade, Leila encontrava seu propósito. Ela distribuía aquelas sobras de comida para as crianças do abrigo, tentando garantir que, ao menos naquele dia, elas tivessem uma refeição decente. Ela se tornou uma figura silenciosa e constante nas vidas delas. Uma mãe substituta que aparecia todas as noites com sacolas de alimentos que, para os outros, eram apenas lixo. Mas para as crianças do abrigo, era uma bênção. Era o sustento que lhes permitia continuar sonhando com um futuro melhor. Um futuro que elas acreditavam
possível, graças à bondade silenciosa de Leila. Os dias passavam e o trabalho de Leila no restaurante seguia sua rotina de invisibilidade. Ela sabia que jamais seria reconhecida, jamais teria seu valor reconhecido ali. Todos a viam apenas como uma jovem copeira, alguém sem importância, mas ela não se importava com os olhares de desprezo ou os sorrisos condescendentes. Ela tinha algo maior a fazer. Ela tinha uma missão. Ela sabia que enquanto ela estivesse ajudando aquelas crianças, ela estava fazendo algo que importava, e isso a fazia seguir em frente, todos os dias. Os outros funcionários do restaurante não entendiam. Eles viam Leila levar as sobras com um sorriso tímido, sempre se afastando rapidamente, sem fazer alarde de nada. O chefe da cozinha, o Sr. Joaquim, que estava sempre atento a tudo o que acontecia no restaurante, também notava sua atitude, mas nunca se importou o suficiente para perguntar. Ele a via como uma funcionária simples que fazia o seu trabalho sem complicações. Nunca imaginou que ela estivesse escondendo um segredo tão profundo. A verdade para ele era simples. Leila era apenas mais uma jovem copeira que fazia seu trabalho. Mas na realidade, ela era muito mais do que isso. E enquanto ela carregava as sobras nas ruas, voltando para o abrigo onde as crianças aguardavam, um pensamento constante rondava sua mente. Ela sabia que, se algum dia fosse descoberta, as coisas poderiam mudar. Ela sabia que, ao revelar o motivo por trás de suas ações, poderia ser vista como uma heroína. Mas ela não queria ser reconhecida. Ela queria que suas ações falassem por si mesmas, que seu amor e dedicação às crianças fossem o suficiente para fazer a diferença no mundo. Para Leila, a verdade era simples. Ela não fazia isso para ser vista. Ela fazia isso porque sabia que, de alguma forma, estava ajudando a criar um futuro melhor para aquelas crianças. E isso a fazia seguir em frente, apesar de todas as adversidades. Ela sabia que as aparências poderiam enganar, mas que a verdade, em algum momento, sempre viria à tona. E o que ela não sabia é que a verdade estava prestes a ser descoberta de uma forma que mudaria tudo para ela. Naquele restaurante de luxo em Alphaville, São Paulo, onde o glamour e a ostentação eram o cenário perfeito para os ricos e poderosos, Leila era apenas uma sombra. As pessoas entravam e saíam, desfrutando de suas refeições como se o mundo ao seu redor fosse um espetáculo privado. E ela era apenas um detalhe insignificante, uma peça sem rosto no palco da vida deles. Mas Leila não era invisível para ela mesma. Cada dia, ao caminhar pelo salão repleto de luzes cintilantes e risos que ecoavam pelo ambiente, ela sentia a diferença. Era como se o luxo fosse uma barreira, algo que a separava de um mundo que ela jamais poderia acessar. Ela passava seus dias recolhendo os restos de comida das mesas dos clientes, uma tarefa simples, mas cheia de significado para ela. O que ninguém sabia era que as sobras de comida, aquelas que os clientes deixavam para trás, não eram apenas lixo para Leila. Elas representavam uma chance de fazer algo grande, algo que ela havia planejado por anos. Leila não estava simplesmente pegando os restos porque precisava. Não. Ela estava levando aquelas sobras para um lugar onde a comida não chegava com facilidade, onde as crianças dormiam de barriga vazia, sonhando com algo mais. Ela guardava tudo em sacolas discretas e, ao final do expediente, se afastava silenciosamente do restaurante, desaparecendo nas ruas de São Paulo, onde a realidade de sua vida era muito mais dura do que qualquer prato sofisticado que ela havia servido. O abrigo para crianças carentes, onde Leila havia passado a infância, ficava distante do restaurante, em um bairro periférico da cidade, onde as luzes da opulência eram apenas um reflexo distante. O caminho de Leila para o abrigo era sempre o mesmo. Ela tomava as ruas mais escuras, os atalhos que passavam despercebidos pela maioria. A solidão era sua companheira fiel, mas ela não se importava. Enquanto os outros pensavam que Leila era apenas uma copeira sem importância, ela tinha um propósito maior. Ela sabia que o que fazia não era apenas uma ação simples. Ela estava ressignificando o que muitos viam como desperdício. Aquela comida, que para os ricos era apenas resto, para as crianças do abrigo representava a única chance de ter uma refeição decente.
Leila não tinha luxos, mas se sentia rica quando via os sorrisos das crianças ao receber as sacolas de comida. Para elas, aquilo não era lixo, era um banquete. No entanto, enquanto Leila fazia sua parte, algo estava prestes a acontecer que mudaria o curso de sua vida e da vida daqueles ao seu redor. O dono do restaurante, o Sr. Joaquim, um homem astuto e exigente, sempre teve um olhar atento para tudo o que acontecia em seu estabelecimento. Ele era um empresário de sucesso, com um império que se estendia além das fronteiras de São Paulo. O restaurante, uma de suas maiores joias, era seu orgulho. Mas havia algo que sempre o incomodou. O fato de algumas refeições acabarem desperdiçadas, enquanto havia tanta gente em necessidade. Ele sempre via Leila levando as sobras, mas nunca questionou o motivo. Afinal, ela não fazia parte do grupo que frequentava seu restaurante e suas ações eram consideradas irrelevantes. Porém, o Sr. Joaquim começou a notar algo peculiar. Leila nunca parecia comer as sobras. Ela simplesmente as pegava e as levava embora, sempre com uma expressão séria e determinada. Algo em seu comportamento chamava sua atenção. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas o que mais lhe incomodava era o fato de que ninguém parecia se importar. Nenhum dos outros funcionários questionava ou se importava com o destino das sobras. E, de alguma forma, isso o fez sentir que algo estava errado. Ele tinha o hábito de observar tudo com precisão, como um empresário que sempre sabe o que está acontecendo em seu território. Então, ele teve uma ideia. Uma noite, após o fechamento do restaurante, o Sr. Joaquim decidiu agir. Ele mandou instalar uma câmera oculta na cozinha para registrar o que acontecia com as sobras e talvez descobrir por que Leila sempre as levava embora. Era uma decisão que ele jamais imaginou que teria consequências tão profundas. Ele não sabia, mas estava prestes a desvendar um segredo que mudaria sua visão sobre Leila e sobre o próprio mundo que ele acreditava conhecer tão bem. No dia seguinte, Leila continuou sua rotina silenciosa, sem saber o que estava por trás das ações do Sr. Joaquim. Ela estava focada em seu trabalho, como sempre. Os outros funcionários a ignoravam, como de costume, e ela se contentava em ser invisível. Mas aquele dia, algo estava diferente. Ela não sabia, mas o destino começava a se aproximar dela de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Quando ela pegou as sacolas de sobras naquela noite, estava mais uma vez fazendo sua missão silenciosa. As crianças do abrigo estavam esperando por ela, como sempre, e ela estava determinada a não decepcioná-las. Era tudo o que ela tinha. Mas, enquanto ela saía pelas portas do restaurante, uma sensação estranha a tomou. Algo estava prestes a mudar. Ela sentia isso no ar, mas não sabia o que era. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a câmera oculta começava a registrar o que Leila estava fazendo. A verdade estava prestes a ser revelada. A câmera instalada pelo Sr. Joaquim começou a gravar, mas Leila não tinha ideia do que estava acontecendo nos bastidores. Ela seguia sua rotina com uma determinação silenciosa. Cada passo que dava em direção ao abrigo trazia uma sensação de familiaridade, como se aquele fosse o único lugar onde ela realmente pertencesse. Mas enquanto ela atravessava as ruas da cidade, algo estava começando a mudar. A princípio, ninguém havia notado, mas o impacto da descoberta que o Sr. Joaquim estava prestes a fazer poderia alterar toda a sua vida. Ao longo dos dias seguintes, o empresário começou a revisar as filmagens da câmera oculta. O que ele viu foi uma série de imagens que, ao princípio, pareceram banais. Leila pegando as sobras de comida, colocando-as em sacolas e saindo do restaurante. Porém, com o passar dos dias, a rotina dela começou a adquirir uma nova perspectiva. Ele notou a mesma expressão no rosto de Leila, uma mistura de preocupação e tristeza, algo que não condizia com a jovem que ele havia conhecido como simples copeira. O que mais lhe chamou a atenção foi o fato de ela nunca gastar uma refeição para si mesma, sempre se sacrificando para levar as sobras para algum outro lugar. Ele começou a se perguntar: por que Leila faria isso? Com o tempo, ele decidiu investigar mais a fundo, indo até o abrigo onde Leila levava as sacolas de comida.
Quando o Sr. Joaquim chegou lá, encontrou um cenário que o fez enxergar a situação sob uma nova luz. O abrigo, que abrigava dezenas de crianças em situação de vulnerabilidade, estava em péssimas condições. O lugar parecia envelhecido, com as paredes gastas pelo tempo e o teto com algumas infiltrações. Mas o que realmente tocou o coração do empresário foi o que ele viu dentro. As crianças, sorrindo com gratidão, recebendo as sacolas de comida que Leila trazia. Elas não tinham noção de que estavam recebendo as sobras de um restaurante de luxo, mas para elas, aquilo era um presente precioso. No momento em que o Sr. Joaquim observava, uma mulher se aproximou dele. Ela tinha cerca de 40 anos, cabelo escuro preso em um coque simples e uma expressão séria, mas gentil. Era Marta, a responsável pelo abrigo. "Senhor, posso ajudá-lo?" perguntou ela, notando o olhar curioso de Joaquim. Ele hesitou por um momento, mas em seguida decidiu ser direto. "Eu sou o dono do restaurante onde Leila trabalha. Eu vi as filmagens e percebi que ela traz comida aqui para o abrigo. Eu não sabia que as coisas estavam tão difíceis por aqui. Posso ajudar de alguma forma?" Ele perguntou com uma sinceridade que Marta não esperava. Marta olhou para ele com surpresa. Ela nunca imaginara que alguém tão distante da realidade do abrigo se importaria. Mas ao perceber a genuína preocupação no rosto de Joaquim, ela assentiu. "Qualquer ajuda seria bem-vinda, senhor. Estamos enfrentando dificuldades financeiras e com o aumento das crianças em situação de risco, não estamos conseguindo fornecer o que eles realmente precisam", ela disse com a voz embargada. O Sr. Joaquim observou as crianças em volta, todas com os olhos brilhando de alegria, apesar das adversidades. Ele se sentiu tocado, mas também um pouco envergonhado. Era difícil de aceitar que seu restaurante, aquele local repleto de luxo e fartura, pudesse estar tão distante da realidade de quem mais precisava. O contraste era esmagador. De volta ao restaurante, os outros funcionários começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Leila continuava a ser discreta, mas uma jovem funcionária chamada Ana, que trabalhava como garçonete, começou a perceber que algo estava mudando. Ana sempre fora uma das que zombavam de Leila, rindo dela e das suas atitudes aparentemente estranhas. Mas nos últimos dias, algo em Leila a fez parar para refletir. Leila não demonstrava a mesma animação de antes, nem mesmo nas situações mais difíceis. Ela parecia mais centrada, mais preocupada, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Hannah, movida pela curiosidade e, de certa forma, pela culpa de seus próprios julgamentos anteriores, decidiu seguir Leila discretamente em uma de suas saídas do restaurante. Ela a seguiu até o abrigo sem que Leila percebesse. Ao ver Leila entregando as sacolas para as crianças e observando a felicidade delas, algo em Ana mudou. Ela se sentiu pequena, como se sua própria perspectiva sobre o que era importante tivesse sido distorcida por tantos anos. No dia seguinte, Ana procurou Leila no vestiário. "Leila, eu vi o que você fez ontem", Ana disse com uma voz baixa. Leila olhou para ela surpresa. Ela não esperava que ninguém fosse notar ou se importar, mas ao ver o olhar genuíno de Ana, percebeu que algo estava prestes a mudar. "Você viu?" Leila perguntou sem saber o que dizer. Ana sorriu suavemente e se aproximou um pouco mais. "Eu nunca entendi o que você fazia, sabe? Mas depois de ver o que aconteceu ontem, eu sinto muito por ter te julgado. Você está fazendo algo muito mais importante do que qualquer um de nós. E eu quero ajudar." Leila sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia que, por mais que o mundo a olhasse com desprezo, sempre havia alguém disposto a enxergar a verdade. Talvez a ajuda que ela precisava estava mais próxima do que imaginava. O Sr. Joaquim, observando de longe, viu a cena. Ele sabia que estava diante de algo maior do que uma simples ação de caridade. Algo estava começando a despertar no restaurante. Algo que poderia transformar o local de um símbolo de riqueza em um verdadeiro centro de solidariedade. Naquela noite, depois que o restaurante fechou, o Sr. Joaquim se encontrou com Marta e com Ana para discutir como poderiam ajudar o abrigo
de forma mais estruturada. Mas o maior impacto ainda estava por vir. Leila, sem saber, havia despertado algo poderoso. Sua atitude, sua generosidade, estavam prestes a desafiar tudo o que o Sr. Joaquim pensava sobre o mundo em que vivia. Mas o mais surpreendente ainda estava para acontecer. A verdadeira razão pela qual Leila fazia tudo o que fazia começava a ser desvendada, e o segredo que ela mantinha com tanto carinho começava a ser revelado, não apenas para o Sr. Joaquim, mas para todos ao seu redor. A luz suave do entardecer começava a se espalhar pelo restaurante, tingindo as paredes de dourado. Leila estava na cozinha, ajudando os chefes a finalizar os pratos, enquanto o movimento no salão aumentava. Ela se mantinha em seu canto, como sempre, evitando chamar atenção. Mas por dentro seu coração batia mais rápido do que o normal. A conversa com Ana na véspera, sua ajuda e as palavras de apoio que ela ofereceu, a tinham tocado profundamente. Era como se uma pequena rachadura tivesse se aberto no muro de proteção que ela erguera ao longo dos anos. Enquanto o resto da equipe se dedicava aos preparativos finais, o Sr. Joaquim sentou-se em seu escritório, revendo as filmagens da câmera oculta. Aqueles vídeos, que até então pareciam simples, começaram a ter um significado muito mais profundo. Ele sabia que precisava fazer algo a respeito, mas não imaginava que aquilo o levaria a uma revelação pessoal tão impactante. De repente, a porta de seu escritório se abriu. Era Leila, com seu rosto tranquilo e olhar impenetrável. Ela se aproximou hesitante, mas sem mostrar o nervosismo que sentia por dentro. Sabia que o Sr. Joaquim descobriria a partir dali mudaria tudo. Ela havia feito o possível para manter seu segredo intacto, mas o destino parecia ter outros planos. Leila, por favor, sente-se, disse o Sr. Joaquim com um sorriso que misturava simpatia e curiosidade. Ele sabia que ela estava ali para falar sobre algo importante e não queria deixá-la desconfortável. Leila se sentou, as mãos apertadas sobre as pernas. Ela olhou para ele, sem saber por onde começar. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o Sr. Joaquim, com sua expressão séria, falou: "Eu vi tudo. Vi você no abrigo com as crianças. Vi o que você faz." Sua voz era firme, mas não havia julgamento. Era mais como uma constatação. Leila congelou, seu estômago apertou. Como ele havia descoberto? O que mais ele sabia? Ela tentava manter a compostura, mas a verdade começava a emergir, e as palavras que ela temia estavam prestes a ser ditas. "Não sabia que você sabia." Ela respondeu com um suspiro, o peso da vergonha visível em seu rosto. Mas ela sabia que não havia mais como esconder. Tudo estava prestes a ser revelado. O Sr. Joaquim a olhou com mais atenção, sem pressa de interromper. Ele sabia que Leila precisava contar sua história no seu próprio tempo. E assim, com um tom calmo, ele a encorajou. "Leila, eu sei que há algo mais. Sei que o que você faz vai além do que os outros pensam. O que é que está por trás disso tudo?" Leila, respirando profundamente, olhou para ele, tentando reunir forças. A jovem copeira, tão acostumada a viver nas sombras, sabia que aquele momento mudaria o rumo de sua vida. "Eu não tenho família, Sr. Joaquim. Perdi meus pais quando era muito nova. Fui criada em um orfanato. E depois de sair de lá, tive que me virar sozinha. O abrigo é o único lugar onde encontrei um propósito. Lá, as crianças, elas são como eu, só que ainda mais vulneráveis. Eu não quero que eles sintam o que eu senti, a dor de não ter ninguém. As sobras de comida não são só comida para eles. Elas significam algo mais. Elas representam a chance de dar a eles o que eu nunca tive." Leila falou com a voz embargada. O Sr. Joaquim ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele nunca poderia imaginar o peso da solidão e da dor que Leila carregava. E à medida que ela falava, algo dentro dele começou a mudar. Ele se lembrou de sua própria infância, da sua família, das oportunidades que tivera. Leila havia mostrado a ele uma perspectiva que ele nunca tivera. "Leila", o Sr. Joaquim disse com uma expressão pensativa, "você é mais do que uma simples copeira neste restaurante. O que você faz é algo grandioso e talvez eu tenha subestimado você. Mas me diga uma coisa, por que não me contou antes?"
Leila abaixou os olhos, sem saber como responder. Ela havia evitado falar sobre seu passado com medo de ser vista como alguém fraco. O medo da rejeição a paralisava, mas naquele momento ela percebeu que não poderia continuar vivendo nas sombras. Eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim. Eu só queria ser tratada como qualquer outra pessoa. E se as pessoas soubessem, talvez eu fosse vista como uma caridade, alguém que só faz o bem porque precisa. Não queria ser julgada, ela respondeu, suas palavras carregadas de um peso que ela mal conseguia controlar. O Sr. Joaquim agora entendia. Ele viu a luta interna que Leila enfrentava todos os dias. E mais do que nunca, ele se sentiu inspirado. Mas sabia que não era suficiente apenas entender. Ele precisava fazer algo para apoiar Leila e dar um novo rumo à sua vida. Leila, eu vou te ajudar. Não apenas com o abrigo, mas com tudo o que você precisar. Não vou deixar que você carregue esse fardo sozinha. Vamos trabalhar juntos para transformar a sua história em algo ainda maior. E mais importante, você vai perceber, não está mais sozinha. Leila olhou para ele, sem palavras. Ela sentia uma onda de alívio e, ao mesmo tempo, uma incredulidade. Ela nunca imaginou que o Sr. Joaquim, alguém tão distante de sua realidade, poderia se importar tanto. Naquele momento, ela entendeu que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que ela jamais imaginara. Enquanto isso, Ana, que acompanhava tudo de longe, se aproximou tímida. Ela queria dar a Leila a força que ela precisava, mas também não sabia como se envolver de forma mais profunda. No entanto, Leila percebeu a presença de Ana e sorriu, o que fez com que a jovem garçonete se sentisse ainda mais determinada. Leila, o que você está fazendo? Me fez enxergar as coisas de outra maneira. Eu quero ajudar também. E eu sei que o que você faz é importante, mas você também merece algo para si mesma. Não podemos deixar você passar por isso sozinha. Hannah falou com uma sinceridade que surpreendeu a todos. Leila, agora cercada por pessoas dispostas a apoiá-la, sentiu uma esperança que há muito tempo não sentia. O que começou como um simples ato de levar sobras de comida para um abrigo estava se transformando em algo muito maior, e ela sabia que finalmente havia encontrado sua verdadeira família. Uma família de pessoas que a viam por quem ela realmente era. O dia amanheceu com o céu de São Paulo carregado de nuvens densas. Leila estava sentada na pequena sala dos fundos do restaurante, as mãos pressionadas contra a mesa, tentando sem sucesso encontrar algum tipo de clareza. O que parecia uma simples conversa com o Sr. Joaquim e Ana havia se tornado uma tempestade de sentimentos conflitantes que agora pesavam sobre ela, como se as sombras do passado, que ela tanto tentara evitar, estivessem voltando, trazendo consigo um turbilhão de inseguranças e dúvidas. A ideia de usar as sobras de comida para algo maior nunca havia sido algo mais do que uma necessidade. Era sobre o impacto profundo que ele havia causado nela, como uma onda de compreensão e compaixão, que a fazia questionar tudo o que ela pensava sobre o mundo. Leila finalmente conseguiu falar, sua voz rouca e trêmula. Senhor Joaquim, eu não sabia. Eu não sabia disso. Joaquim assentiu com um sorriso triste. Eu sei, Leila. Não precisava saber. Mas você precisa entender que o que você faz todos os dias não é apenas um gesto. É um ato de coragem. E isso vai ser reconhecido de uma forma que você não imagina. Vamos transformar isso em algo grande. Vamos juntos. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas no fundo, Leila começou a entender. Sua vida e o que ela tinha feito estava prestes a se tornar parte de algo muito maior. Mas isso também significava enfrentar suas próprias inseguranças, lidar com o medo da mudança. E talvez isso fosse o maior desafio de todos. Leila sentou-se em uma cadeira, com os olhos fixos no vazio. As palavras de Joaquim ainda se repetiam em sua mente. O apoio dele, a dor compartilhada, o sentimento de que sua luta não era mais solitária. Tudo parecia surreal. Ela nunca imaginara que um homem tão distante, tão imerso nos negócios, pudesse carregar uma dor tão profunda. E mais ainda, nunca imaginara que esse mesmo homem acreditaria nela a ponto de oferecer a sua ajuda para transformar sua causa
em algo grandioso. A ideia de fazer algo tão grande ainda a deixava petrificada. Leila sempre fora invisível. Ela havia escolhido essa vida de anonimato, de sombras, porque ali ela se sentia segura. Mas agora, com a proposta de Joaquim e as expectativas criadas, ela não sabia o que fazer com tudo isso. O que ele via nela? Uma pessoa comum? Uma heroína? E se ela não fosse capaz de corresponder a essas expectativas? Com um suspiro profundo, ela se levantou da cadeira e caminhou até a janela pequena, que dava vista para a movimentada Avenida Duque de Caxias. O som dos carros afora, das pessoas caminhando apressadas, da cidade em constante movimento, parecia tão distante para ela. Ali naquela janela, Leila se sentia como uma observadora de sua própria vida. Tudo ao seu redor acontecia em uma velocidade que ela não sabia como acompanhar. Ela não sabia o que fazer, nem como reagir, mas algo dentro dela dizia que não poderia mais se esconder. Eu não posso voltar atrás, pensou. Não posso simplesmente deixar isso passar. Nesse momento, Ana entrou na sala e se aproximou de Leila com um olhar preocupado. Ela sempre soubera que Leila não lidava bem com mudanças, que o medo da rejeição a fazia hesitar. Mas Ana sabia também que Leila tinha algo muito especial dentro de si, algo que nem ela mesma reconhecia completamente. Talvez essa fosse a oportunidade dela de se enxergar de uma maneira diferente. Leila, Ana disse, sua voz suave, quase como um sussurro. Eu sei que é difícil, mas você tem que ver o que está diante de você. Não é só sobre o restaurante ou sobre as sobras, é sobre o que você sempre quis fazer. A diferença. Leila se virou lentamente para Ana, as palavras de sua amiga, tentando se fazer ouvir em meio ao caos emocional que ela sentia. Era difícil para ela admitir, mas Ana estava certa. O que ela sempre quis, de alguma forma, estava diante dela, e não importava o quanto ela temesse as consequências. A necessidade de mudar as coisas, de transformar sua dor em algo que pudesse ajudar, era maior do que o medo que a consumia. Eu tenho medo, Ana, Leila confessou, as palavras saindo com dificuldade. Tenho medo de falhar. Tenho medo de que as pessoas descubram quem eu sou, do que eu realmente sou. E se elas não gostarem de mim? E se isso tudo for um erro? Ana sorriu com ternura, colocando a mão sobre o ombro de Leila. O erro seria não tentar, Leila. O erro seria deixar o medo governar sua vida. As pessoas precisam de você, precisam dessa mudança. E se não for agora, quando será? Leila fechou os olhos, permitindo que as palavras de Ana penetrassem em sua mente. O medo ainda estava lá, ameaçando engolir qualquer esperança. Mas algo novo estava começando a brotar dentro dela. Uma faísca de coragem. Talvez ela não precisasse ser perfeita. Talvez ela só precisasse tentar. Eu não sei como fazer isso, Ana, Leila disse, a voz ainda trêmula, mas com uma força crescente. Mas eu quero tentar. Quero fazer a diferença. Mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu não saiba como. Ana abraçou Leila, apertando-a com força, como se estivesse dando-lhe a força de que ela precisava. As duas ficaram ali, no silêncio da sala, compartilhando um momento que Leila sabia que mudaria sua vida para sempre. O futuro estava incerto, mas uma coisa estava clara. Ela não estava mais sozinha. Mais tarde naquele dia, Leila voltou a se encontrar com o Sr. Joaquim. Ele estava no escritório com uma expressão calma, mas os olhos atentos, como se estivesse esperando pela resposta dela. Ela entrou, sentindo um misto de nervosismo e determinação. Não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que não poderia mais olhar para trás. Sr. Joaquim, ela começou, a voz mais firme do que imaginava. Eu aceito a proposta. Vamos fazer isso. Vamos ajudar essas crianças. O sorriso de Joaquim foi instantâneo, mas havia algo mais no olhar dele. Ele sabia o peso das palavras de Leila, sabia o sacrifício que ela estava fazendo. Ele não tinha apenas ajudado uma funcionária do restaurante, ele estava ajudando a despertar uma força dentro de uma jovem que ninguém mais havia visto. Você fez a escolha certa, Leila, disse ele, com um tom de gratidão e respeito. Juntos vamos transformar isso em algo grandioso.
e eu vou estar ao seu lado a cada passo. Leila sentiu um alívio imediato, como se o peso das dúvidas que a consumia estivesse começando a se dissipar. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas agora, pela primeira vez, ela estava disposta a enfrentá-lo. Para ela, isso já era o suficiente. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo, com a sensação de que a vida, mesmo que cheia de incertezas, agora parecia estar ao seu alcance. Quando Leila aceitou a proposta de Joaquim, ela sabia que uma nova jornada começava, mas não imaginava o quão desafiadora seria a batalha para transformar suas boas intenções em realidade. Tudo parecia mais simples quando ela estava sozinha, com Ana ou com Joaquim. Mas ao colocar o plano em ação, Leila logo percebeu que nem todos compartilhavam da sua visão. O restaurante estava agitado naquela tarde. Os garçons corriam de um lado para o outro, os clientes riam e conversavam, e Leila se encontrava em um canto, observando as movimentações frenéticas de seu ambiente de trabalho. Mas não era o burburinho do restaurante que estava incomodando agora. Era a presença de Carla, a chefe de cozinha. Uma mulher que Leila sempre admirou pela competência e pelo respeito que impunha na cozinha. Porém, desde que Leila começara a dar mais atenção à causa das crianças necessitadas, Carla parecia cada vez mais distante e pior, com uma atitude cada vez mais fria. Carla tinha cerca de 45 anos, era alta e tinha uma postura imponente. Seu cabelo preto e liso estava sempre preso em um coque apertado, e seu uniforme impecável, combinado com seu olhar afiado, fazia com que ela fosse uma figura difícil de ignorar. Ela sempre fora uma chefe exigente, mas nunca parecia ser insensível. No entanto, à medida que Leila começava a falar sobre a sua vontade de ajudar as crianças com a doação das sobras de comida, Carla começou a mudar de comportamento. Agora Carla parecia observar Leila com um olhar desconfiado, como se ela fosse uma criança com grandes sonhos, mas sem noção do impacto real de suas ações. Foi em um intervalo entre os serviços que Leila e Carla se cruzaram nos corredores estreitos do restaurante. Leila, que estava segurando uma caixa cheia de alimentos, sorriu ao ver Carla, esperando que ela visse as coisas da mesma maneira que Ana e Joaquim, como um bom gesto, algo que poderia transformar vidas. "O que você está fazendo com isso, Leila?" Carla perguntou, a voz dura, sem qualquer traço de empatia. Leila, que estava empolgada com a sua missão, respondeu sem hesitação: "Eu vou levar isso para algumas crianças que precisam, Carla. São sobras, mas são mais do que suficientes para ajudar." Carla ergue uma sobrancelha, seus olhos escuros analisando Leila com uma expressão que poderia congelar qualquer um. "Você não acha que está se arriscando muito?" Carla disse, a voz carregada de desconfiança. "Sabe, o que você está fazendo pode até parecer nobre, mas tem um preço. O restaurante não pode ser usado para isso. Eu sei que você quer ajudar, mas há maneiras mais dignas de fazer isso do que simplesmente pegar o que sobra. Não podemos nos misturar com essas coisas." Leila sentiu uma pontada no peito ao ouvir as palavras de Carla. Aquela mulher sempre fora sua referência na cozinha, mas agora as palavras dela pareciam ser um soco em seu estômago. Carla estava dizendo que ela estava fazendo algo errado. Ela estava dizendo que ela não deveria tentar mudar as coisas de uma maneira simples, prática. Leila hesitou, tentando encontrar as palavras certas, mas antes que pudesse responder, Carla a interrompeu. "Olha, Leila, você é nova aqui e talvez não saiba o que está acontecendo nos bastidores, mas nem todo mundo que entra nesse tipo de negócio está aqui para fazer a diferença. Tem muita coisa envolvida, você não entende a complexidade disso. Você está lidando com a imagem do restaurante e com a confiança das pessoas que pagam muito caro por uma experiência de luxo. E se as coisas saírem do controle? Isso pode afetar todos nós, inclusive você." Leila sentiu suas mãos suando. Ela olhou para Carla, tentando entender o que exatamente estava acontecendo. Carla parecia preocupada, mas não de um jeito que pudesse ajudar, e sim de uma forma que lhe fazia sentir que seu gesto de bondade era algo insustentável, quase inconcebível. E no fundo, Leila sabia que ela tinha razão em um ponto. Se as coisas não saíssem como planejado, se a ação dela fosse mal interpretada,
o restaurante poderia ser prejudicado, e com ele, as pessoas que sempre confiaram nela. Mas, ainda assim, havia algo dentro de Leila que não podia ignorar. Ela tomou uma respiração profunda antes de responder, sentindo seu coração bater forte. Carla, eu sei que você está preocupada, mas eu não estou pedindo permissão para fazer isso. Eu só quero tentar algo. Quero ajudar as crianças, dar-lhes uma chance de ter uma vida melhor, mesmo que isso signifique usar o que temos aqui às sobras. Não é um crime, não é um erro. Eu sei o que estou fazendo. Carla olhou para ela com um sorriso amargo, balançando a cabeça. Você não entende, Leila. Eu sei que você quer fazer o bem, mas o mundo não funciona dessa maneira. Não somos uma ONG. Aqui tudo tem que ser controlado, calculado. Você vai ver, quando a realidade bater, o que significa fazer essas boas ações. Não vai ser tão simples quanto você imagina. Leila sentiu o peso das palavras de Carla, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se recusava a aceitar essa visão. Ela estava disposta a lutar por isso, pelo que acreditava. Se Carla não entendia, tudo bem. Ela não precisava da aprovação de todos. Mas o que Carla dizia fez com que Leila se questionasse mais uma vez sobre o impacto de suas ações, sobre o risco que ela estava correndo. Será que ela estava realmente preparada para isso? Enquanto Carla se afastava, Leila permaneceu ali, imersa em seus pensamentos. O desafio de convencer aqueles ao seu redor estava apenas começando. Mas ela sabia que, de alguma maneira, ela tinha que seguir em frente. O que ela estava fazendo não era um simples gesto. Era uma tentativa de mudar a realidade das crianças, das pessoas que ela sabia que precisavam. E isso valia o risco. Após a conversa com Carla, Leila sentiu como se o peso do mundo tivesse sido colocado em seus ombros. Ela estava mais confusa do que nunca. De um lado, havia a vontade de seguir em frente, de lutar por algo que acreditava ser certo. Do outro, estava o medo das consequências, o receio de perder o apoio de seus colegas e até mesmo a confiança do próprio restaurante. Mas ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Leila não era uma jovem fraca ou impressionável. Ela já havia enfrentado muito na vida e essa dificuldade não seria o suficiente para pará-la. Naquela noite, quando as luzes do restaurante se apagaram e a última refeição foi servida, Leila sentou-se em um canto escuro, refletindo sobre suas escolhas. A escuridão da noite parecia envolver seus pensamentos, mas ao mesmo tempo, ela sentia uma necessidade urgente de fazer algo. Algo que pudesse mudar sua vida e de alguma forma tocar a vida de outras pessoas. Leila não sabia ao certo de onde vinha essa força, mas ela sabia que não poderia ignorá-la. Foi nesse momento, enquanto ela pensava no seu passado e nas feridas que ainda carregava, que ouviu passos suaves se aproximando. Ela levantou a cabeça e, para sua surpresa, encontrou Ana, sua amiga mais próxima, se aproximando com um sorriso amigável. Ana era uma mulher de 30 anos, de estatura média e cabelos castanhos claros que caíam suavemente sobre seus ombros. Ela tinha um olhar compassivo, sempre disposta a ouvir e oferecer conselhos sábios. Ana não estava no restaurante para ganhar dinheiro ou buscar status. Ela trabalhava ali porque amava o que fazia. Ajudava os outros, escutava as histórias de cada cliente e, ao final de um longo dia, se sentia grata por poder fazer algo de bom. Leila, você parece sobrecarregada, disse Ana, sentando-se ao lado de Leila. Sua voz era suave, mas carregada de preocupação. O que aconteceu? Está se sentindo bem? Leila respirou fundo, tentando não deixar que as lágrimas viessem à tona. Ela nunca gostou de mostrar fraqueza, mas Ana sempre soubera como arrancar de Leila as palavras que ela guardava dentro de si. A situação ficou mais difícil, Ana. A Carla, ela não concorda com o que estou fazendo. Ela acha que estou indo longe demais. E tem o restaurante. Se as coisas derem errado, todo mundo vai me culpar e... Leila pausou, sentindo a pressão em seu peito. Mas ao mesmo tempo não posso desistir. Eu sinto que algo precisa mudar. Não posso simplesmente ficar parada enquanto vejo aquelas crianças sofrendo. Ana olhou profundamente nos olhos de Leila, como se estivesse tentando enxergar a essência da jovem, que sempre fora tão forte e determinada, mas também cheia de dúvidas.
Eu entendo você, Leila. Eu sei o quanto isso significa para você. Mas você já pensou em como vai lidar com as pessoas que não compreendem o que está fazendo? Não só a Carla, mas também o próprio dono do restaurante? Isso pode trazer complicações maiores do que você imagina. Leila olhou para ela, a dor em seus olhos se tornando ainda mais visível. Eu sei, Ana. Eu sei que não será fácil. Mas e se isso realmente mudar algo? E se eu conseguir ajudar, mesmo que seja só um pouco? Não posso simplesmente olhar para o lado e ignorar o que está acontecendo. Ana segurou a mão de Leila, seu toque suave e reconfortante. Eu sei que você está tentando fazer a coisa certa. Eu sei o quanto você é boa. Mas eu também conheço o seu passado, Leila. Sei o que você enfrentou antes de chegar até aqui. E sei que você tem medo de voltar a sentir a dor que já sentiu. Você tem medo de ser rejeitada de novo. Não é? Leila sentiu o peso daquelas palavras. Ana a conhecia como ninguém. Leila sempre tentava esconder sua dor, mas na verdade, ela carregava uma carga emocional enorme. Ela era órfã desde pequena, e a dor de perder seus pais jamais a deixou. Mesmo com o apoio de Ana, ela nunca soubera o que era realmente ter uma família. O restaurante, embora fosse um refúgio de trabalho, nunca foi uma casa para ela. As crianças de sua cidade, as que moravam nas ruas, eram suas irmãs e irmãos, suas almas gêmeas perdidas, que ela sentia necessidade de proteger. A cada refeição que sobrava, a cada gesto de bondade que ela poderia oferecer, ela sentia como se estivesse curando suas próprias feridas. Eu tenho medo, Ana, mas eu não posso parar. Eu não posso voltar para a dor da minha infância. Eu preciso dar uma chance para aquelas crianças, para que elas não sofram o que eu sofri. Ana apertou a mão de Leila com mais força, como se estivesse tentando dar-lhe toda a força que ela precisava naquele momento. Você já é uma guerreira, Leila, e eu vou estar ao seu lado, independentemente de tudo. Se você quer fazer isso, então vamos fazer juntos. Vamos encontrar uma maneira de fazer o bem sem colocar tudo a perder. Leila sentiu um calor no peito. Pela primeira vez naquela noite, ela sentiu um pouco de alívio. Ana estava com ela e isso significava mais do que qualquer outra coisa. Juntas, elas enfrentariam o que viesse. E naquele momento, Leila tomou uma decisão firme. Ela não iria deixar que os medos de outros ou as ameaças de pessoas como Carla a impedissem. O que ela estava fazendo era certo. Ela acreditava nisso. E mais importante, ela sentia que o mundo precisava disso. Enquanto o relógio marcava o final de mais um turno no restaurante, Leila e Ana deixaram o local juntos, com um novo senso de propósito. Mas, dentro de Leila, uma dúvida ainda persistia. Ela estava realmente pronta para enfrentar tudo o que viria? E mais importante, seria capaz de seguir sua missão sem que sua própria solidão a derrotasse no caminho? Na manhã seguinte, Leila acordou cedo. As ruas de São Paulo ainda estavam em silêncio, e a luz suave do amanhecer entrou pela janela, trazendo um sopro de esperança. Mas dentro dela, o peso da decisão que precisava tomar era intransponível. Cada passo, cada respiração, parecia um desafio. Ela sabia que não poderia continuar vivendo na sombra do medo, mas também não sabia como enfrentar os obstáculos que estavam por vir. O restaurante, com toda a sua opulência e prestígio, nunca parecia tão distante quanto naquele momento. Na véspera, Leila tinha tomado uma decisão. Uma decisão que a faria seguir seu caminho, não importando o que acontecesse. Ela não podia mais permitir que sua história fosse definida pela solidão, nem podia negar os sentimentos que carregava em seu coração. O que ela via todos os dias, as crianças famintas, as famílias desamparadas, os rostos desesperados na rua, não era algo que poderia ser ignorado. Leila sabia que sua vida não tinha sido fácil. Mas se ela tinha a chance de fazer a diferença, ela não poderia deixar isso escapar. Contudo, o receio da reação de todos no restaurante, principalmente do Sr. Joaquim, fazia seu coração bater mais rápido. O som de um toque suave em sua porta a tirou de seus pensamentos. Leila foi até a entrada e abriu lentamente. Do outro lado estava Carla, com um olhar sombrio. "Precisamos conversar", disse Carla, com uma expressão que Leila não sabia se era de compaixão ou julgamento.
Leila sentiu o nervosismo subir. Carla sempre foi uma das pessoas mais críticas no restaurante e sabia que qualquer ação que pudesse ser considerada fora da norma a colocaria em risco. A jovem copeira queria deixar claro que o que estava fazendo não era apenas uma questão de altruísmo, mas sim uma tentativa de encontrar um propósito na vida. Mas, ao olhar para Carla, não sabia se conseguiria explicar isso de uma maneira que fosse compreendida. Carla entrou no pequeno quarto de Leila, sentando-se na cadeira ao lado da cama. A tensão no ar era palpável. "Você tem algo que me preocupa", começou Carla sem rodeios. "Eu vi o que você está fazendo. Levando as sobras do restaurante, ajudando as crianças. Sei o que isso significa para você, mas Leila, você está se colocando em perigo. O Sr. Joaquim não vai tolerar isso por muito tempo." Leila respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Ela sabia que Carla estava certa em muitos aspectos. O Sr. Joaquim era um homem de negócios, e sua visão era pragmática. Ele não via o restaurante como um lugar para ações caridosas. Era para ele uma máquina de gerar lucros. E qualquer coisa que fosse além disso poderia colocar tudo a perder. "Eu sei, Carla. Eu sei o que ele pensa. Mas eu não posso ficar parada. Eu preciso fazer isso. Não posso apenas observar as coisas acontecerem e não tentar mudar nada. Não posso. Não depois de tudo o que já vi. Tudo o que vivi. As crianças precisam de ajuda e eu preciso ser a voz delas. Se eu não fizer nada, quem vai?" Carla olhou para Leila com uma expressão de incompreensão, como se não conseguisse entender por que alguém faria algo tão arriscado. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em seu olhar que Leila não conseguia identificar. Era uma mistura de preocupação, talvez até de arrependimento por não ter agido antes. Carla, com toda a sua dureza, parecia finalmente entender o que estava em jogo. "Eu entendo o que você está dizendo", disse Carla, baixando a cabeça. "Mas isso não é algo fácil. Eu sei que você tem um bom coração, mas o Sr. Joaquim, ele não vai simplesmente deixar isso passar. Se ele souber, vai ser o fim de tudo. Eu não sei o que você espera conquistar, Leila, mas o preço pode ser muito alto." Leila ficou em silêncio, processando as palavras de Carla. Ela sabia que a amizade entre elas estava sendo testada naquele momento. Mas ela também sabia que não poderia desistir de sua missão. O que estava em jogo não era apenas a sua vida, mas o futuro de tantas outras vidas que, como ela, não tinham voz. Ela não podia virar as costas agora, não quando estava tão perto de alcançar algo que, ao menos em sua mente, fazia sentido. Mas naquele momento, a voz de Carla cortou o silêncio, como se uma dúvida se formasse em seu coração. "Leila, eu não posso ser conivente com isso. Eu sei o que está fazendo, e sei o quanto isso significa para você. Mas também sei que não posso te apoiar se você continuar nesse caminho. Não posso colocar minha posição em risco por algo que, no final das contas, pode ser uma ilusão. Você tem que pensar no que realmente está em jogo." Leila sentiu as palavras como um golpe. Era difícil ouvir a realidade nua e crua vindo de alguém em quem ela sempre confiara. O coração de Leila se apertou. Ela já estava ciente dos riscos que corria, mas ouvir aquilo de alguém que ela considerava uma amiga doía mais do que ela poderia imaginar. Carla levantou-se lentamente, como se estivesse pronta para partir. Mas antes de sair, ela fez uma última pergunta. Uma pergunta que, de certa forma, Leila sabia que estava esperando. "Você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Ou está apenas tentando se salvar de um passado que você não consegue esquecer?" Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Leila, enquanto Carla se afastava, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Leila sabia que, no fundo, Carla tinha razão em uma coisa. Ela estava, sim, tentando se salvar. Mas não era apenas de um passado distante. Era de uma vida que ela não queria mais viver. Ela queria fazer a diferença. Queria ser mais do que a jovem órfã que trabalhava em um restaurante de luxo. Queria ser alguém que, mesmo nos momentos de dor, fosse capaz de ajudar a transformar o mundo ao seu redor. Enquanto o dia avançava, Leila se sentiu mais determinada do que nunca. Ela sabia que a decisão que tomaria poderia mudar sua vida para sempre. Não havia mais tempo para duvidar.
Mas dentro de si, uma pergunta persiste. Ela estava realmente pronta para enfrentar as consequências de suas escolhas? Leila acordou, naquela manhã, com uma sensação de desconforto, como se um peso invisível tivesse se instalado sobre seus ombros. O dia anterior ainda pairava em sua mente. As palavras do Sr. Joaquim a haviam seguido como uma sombra durante toda a noite. Ela sabia que, de algum modo, estava em um caminho sem volta. E o que mais a afligia era o pensamento de que suas ações poderiam prejudicar o restaurante e as pessoas com quem trabalhava. Mas, por outro lado, algo dentro de si dizia que ela estava fazendo a coisa certa, mesmo que não soubesse exatamente qual seria o resultado. Ela levantou-se cedo, mais uma vez ansiosa e confusa, e foi direto para o restaurante. Durante a viagem, o ritmo frenético da cidade de São Paulo parecia não ajudar a clarear suas ideias. Carros aceleravam ao seu redor, pedestres passavam rapidamente nas calçadas, e o ruído constante da cidade refletia o turbilhão que Leila sentia em seu interior. Nada parecia tranquilo. Ao chegar ao restaurante, o cheiro inconfundível da comida requintada a envolveu, mas sua mente estava em outro lugar. A conversa com o Sr. Joaquim ainda estava fresca em sua cabeça, e ela temia as possíveis consequências de suas ações. Sentia-se como se estivesse à beira de um precipício, prestes a dar um passo que poderia mudar tudo. O restaurante estava mais calmo do que o habitual, mas Leila percebeu que algo estava diferente. Ela não sabia exatamente o que era, mas a energia parecia tensa. Quando entrou na cozinha, o chefe de cozinha, Marcos, olhou para ela com um sorriso forçado. "Bom dia, Leila. O Sr. Joaquim está esperando por você", disse ele, com um tom que não era totalmente amigável, mas também não hostil. Leila franziu a testa. Havia algo de estranho em sua atitude, mas não teve tempo de investigar mais. Ela seguiu até a sala do Sr. Joaquim, sentindo o coração bater mais forte à medida que se aproximava da porta. Quando entrou, o Sr. Joaquim estava sentado à mesa, mas ao lado dele estava um homem que Leila nunca tinha visto antes. "Leila, essa é uma situação mais delicada do que eu pensava", começou o Sr. Joaquim com sua voz grave. "Eu gostaria que você conhecesse meu filho, Rogério." Leila olhou para o homem à sua frente. Rogério tinha cerca de 30 e poucos anos, uma aparência imponente, com olhos penetrantes e uma postura que exalava confiança. Ele tinha o cabelo escuro, bem aparado, e uma expressão séria, mas com algo de desdém no fundo do olhar, como se já tivesse decidido o que pensava dela antes mesmo de conhecê-la. "Prazer, Leila", disse Rogério, apertando sua mão com firmeza, mas havia algo distante em sua expressão. Ele não parecia genuinamente interessado em conhecê-la, mas como alguém que estava ali por obrigação. Leila cumprimentou-o, tentando esconder a inquietação. Ela sabia que o Sr. Joaquim confiava em seu filho, mas não sabia qual era o papel de Rogério naquele momento. O que ele faria ali? Como ele se encaixava na história? "Leila, o Rogério esteve fora por um tempo, mas agora ele vai começar a acompanhar o nosso trabalho no restaurante", disse o Sr. Joaquim, como se fosse algo natural. "Ele tem um olhar afiado para os negócios. Vai ajudar a resolver algumas pendências e trazer novas ideias." Rogério fez um gesto indiferente com a mão, como se estivesse apenas cumprindo seu papel, sem se importar com os detalhes. Leila sentiu um frio na espinha. Algo na atitude dele a deixava desconfortável, mas ela não sabia o que exatamente. Ela se sentou diante dos dois, tentando manter a compostura, mas o silêncio entre eles parecia aumentar a cada segundo. O olhar de Rogério era penetrante, e Leila não conseguia evitar a sensação de que ele estava a avaliando, medindo suas ações e palavras. "Eu ouvi sobre o que você tem feito, Leila", disse Rogério, quebrando o silêncio com uma voz fria e controlada. "Ouvi sobre as suas ações com as sobras de comida, e devo admitir que estou um pouco surpreso." Leila engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. Ela sabia que seria difícil esconder o que estava fazendo, mas ouvir isso vindo de Rogério a deixou desconfortável. Ele não parecia interessado em compreender suas motivações, apenas julgava. "Eu não vejo o problema nisso", respondeu ela,
tentando manter a calma. Estou apenas tentando ajudar quem precisa. Rogério a observou por um momento antes de responder. Sua expressão não mudava, mas seus olhos brilhavam com algo que Leila não conseguia identificar. Você não entende, não é? Isso não é só uma questão de ajudar. Há regras, Leila. O que você está fazendo pode prejudicar o restaurante e as pessoas que dependem dele. Você não pode sair por aí distribuindo o que não pertence a você, mesmo que tenha boas intenções. Isso pode criar uma série de problemas, não só legais, mas também para o nosso relacionamento com os fornecedores, com os clientes. Você está colocando tudo em risco. Leila sentiu um aperto no peito. Ela sabia que ele estava certo, mas ao mesmo tempo não conseguia ver outro caminho. As crianças nas ruas, as famílias sem comida. Elas precisavam dela. Ela sentiu uma raiva crescente dentro de si, como se a justiça e a moralidade estivessem sendo usadas contra ela. Não é tão simples como você está fazendo parecer, respondeu Leila, sua voz ficando mais firme. Eu não sou só uma funcionária aqui, Rogério. Eu sou alguém que vê o sofrimento, quer fazer algo para mudar isso. Eu sei que vocês não vão entender, mas não vou parar de ajudar quem precisa. Isso é o mínimo que posso fazer. O silêncio que se seguiu foi denso. Rogério a observava com uma expressão de desdém, mas também de curiosidade. Ele não estava disposto a ceder, mas algo em seu olhar sugeria que ele estava começando a perceber que havia algo mais na história de Leila do que ele imaginava. Isso não vai acabar bem, Leila, disse ele finalmente, com um tom mais suave, mas ainda assim severo. Eu espero que você repense suas ações, porque o Sr. Joaquim e eu não vamos permitir que isso continue sem que haja consequências. Leila se levantou da cadeira, o coração acelerado. A última coisa que ela queria era brigar com o filho do Sr. Joaquim, mas sabia que tinha um caminho a seguir, e ele estava distante das expectativas de Rogério. Ela não sabia como, mas estava determinada a encontrar uma maneira de continuar ajudando, mesmo que isso significasse ir contra tudo o que o restaurante e a família de seu chefe representavam. Ao sair da sala, Leila sentiu uma sensação de isolamento. Será que estava realmente fazendo a coisa certa? Mais uma vez, a dúvida surgia, mas ela sabia que, enquanto tivesse forças, não deixaria de tentar mudar a vida das crianças. Os dias seguintes foram mais difíceis do que Leila poderia imaginar. O ambiente no restaurante, que antes era apenas um local de trabalho, agora se sentia opressor. Cada olhada furtiva de Rogério parecia carregar uma mensagem não dita, e ela não sabia mais se estava sendo observada com desconfiança ou se ele realmente estava tentando entender sua causa. No fundo, ela temia que a tensão entre eles não fosse resolvida e que ela acabasse sendo obrigada a abandonar seu propósito por conta das pressões de seu chefe e seu filho. Naquela manhã, quando entrou na cozinha, Marcos, o chefe de cozinha, a cumprimentou com um olhar desconfortável. Ela percebeu que as coisas estavam mudando, que os murmúrios dos colegas de trabalho estavam se intensificando e que sua posição, que já era frágil, estava ficando ainda mais delicada. Leila, posso falar com você? Perguntou Marcos, em voz baixa, quando ela se aproximou da bancada. Ela olhou para ele tentando ler seu rosto, mas não conseguiu discernir nada. Havia algo de estranho na forma como ele a observava. Algo que parecia distante. Claro, o que foi? Respondeu ela, sentindo uma pontada de ansiedade. Marcos hesitou por um momento. Parecia procurar as palavras certas. Então, com um suspiro, falou: Eu não sei se você percebeu, mas as coisas estão começando a ficar complicadas aqui. O Sr. Joaquim está muito chateado com o que está acontecendo e o Rogério, bom, ele não está nada feliz com as suas ações. E, eu também, eu me preocupo com você. Você sabe que todos aqui são meus amigos, e ver isso começar a afetar sua posição não me agrada. Leila se sentiu como se estivesse sendo acusada, mesmo que Marcos estivesse tentando se mostrar preocupado. Ela não sabia como reagir. A solidão já as acompanhava o suficiente, e agora até mesmo seus colegas pareciam estar se afastando. Eu não fiz nada de errado, Marcos, respondeu com a voz mais firme do que imaginava ser possível. Eu só queria ajudar.
Essas crianças precisam de comida. Eu não posso simplesmente fechar os olhos para isso. Marcos a olhou com um semblante grave, os olhos se suavizando. Eu sei disso, Leila, eu sei. Mas o mundo não é tão simples assim. Você está colocando todos nós em risco. E não se esqueça, o restaurante é o que nos sustenta. O Sr. Joaquim e o Rogério estão muito envolvidos com a imagem do lugar. Se isso sair de controle, pode nos prejudicar a todos. E eu pessoalmente não quero ver você em apuros. Acho que você é uma boa pessoa, mas às vezes as boas intenções não são suficientes. Leila sentiu uma dor profunda em seu peito. Ela entendia as palavras de Marcos, mas não sabia como conciliar as responsabilidades com as necessidades de sua alma. Era um dilema sem solução aparente. Ela não queria colocar ninguém em perigo, mas não conseguia ignorar o sofrimento das crianças que via todas as manhãs. Eu não sei mais o que fazer, Marcos. Eu só sei que não posso parar de tentar ajudar. Se isso me custa o meu emprego, então será o preço que vou pagar. Mas não posso deixar de agir, disse ela, a voz embargada pela emoção. Marcos a observou por um momento, com uma expressão triste, mas ao mesmo tempo como se soubesse que, no fundo, ela estava certa. Ele suspirou, mas nada mais disse, deixando-a seguir seu caminho. O dia foi se arrastando de maneira tensa, e a sensação de estar sendo observada pelos outros se intensificava. Cada movimento de Leila parecia ser monitorado. Cada gesto estava impregnado de uma carga emocional que a fazia questionar sua própria motivação. Ela estava começando a sentir a pressão, como se estivesse sendo empurrada para um canto, sem escapatória. À noite, depois de um longo turno, Leila decidiu que precisava de um momento para si mesma. As ruas de São Paulo estavam agitadas como sempre, mas para ela, a cidade parecia mais distante do que nunca. As luzes dos carros refletiam em sua mente, e ela caminhava sem rumo, sentindo-se perdida e exausta. Então, em um dos becos próximos ao restaurante, ela viu uma figura conhecida. Era Rogério. Ele estava sozinho, com a expressão fechada, como se estivesse imerso em seus próprios pensamentos. Quando ele a viu, não houve surpresa em seu olhar. Apenas uma breve troca de olhares, como se ambos soubessem que algo precisava ser dito. Leila, ele começou, com a voz grave, mas mais suave do que ela esperava. Eu sei que você está tentando fazer o bem, mas o que você está fazendo é arriscado, e não estou certo de que você entenda as repercussões disso. Leila olhou para ele desconfiada. Algo em seu tom a fazia acreditar que ele estava tentando ser sincero, mas ela ainda não confiava totalmente em suas palavras. Eu sei o que estou fazendo, Rogério. Eu não sou uma criança. Eu vejo o que acontece nas ruas. Vejo a fome nos olhos das crianças. Você não pode simplesmente ignorar isso. Rogério respirou fundo, passando a mão pelo rosto, como se estivesse cansado de lutar contra o que estava acontecendo. Não. É fácil para ninguém, Leila. Eu entendo a sua motivação, eu realmente entendo. Mas você precisa compreender que suas ações têm consequências, e às vezes, as melhores intenções podem causar danos irreparáveis. Eu estou tentando proteger o restaurante. E ao fazer isso, estou tentando proteger todos nós. Leila olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas reprimidas. Ela não sabia o que responder. Havia algo nele que a fazia sentir que talvez ele não fosse tão diferente dela. Talvez no fundo, ele também estivesse lutando contra algo maior do que eles dois poderiam controlar. Eu só não sei o que mais fazer, Rogério. A dor das pessoas ao meu redor, a fome, a miséria. Eu não posso simplesmente fechar os olhos para isso. Rogério olhou para ela por um longo momento, como se estivesse refletindo sobre suas palavras. Então, finalmente, ele falou com mais suavidade. Eu sei que você está sofrendo, Leila, e sei que você está fazendo isso por uma boa razão. Só não sei se é o melhor caminho. Talvez seja a hora de pensarmos juntos em uma solução. Algo que beneficie as pessoas sem prejudicar ninguém. Mas isso vai levar tempo e não vai ser fácil. Leila o observou por um momento, absorvendo suas palavras. Ela não sabia se poderia confiar completamente em Rogério. Mas pela primeira vez, sentiu uma faísca de esperança. Talvez, só talvez, houvesse uma forma de resolver tudo isso.
uma forma que não exigisse que ela sacrificasse seu coração. Vamos tentar encontrar uma solução, então, disse ela, finalmente, com a voz mais tranquila, embora ainda carregada de incerteza. Mas eu não vou desistir de ajudar quem precisa. E com isso, o peso sobre seus ombros diminuiu um pouco. Mas ela sabia que essa era apenas mais uma batalha em um conflito maior, que ainda estava longe de ser resolvido. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria aparente, mas Leila sabia que o tempo de decisões estava se esgotando. O restaurante de luxo ainda continuava a funcionar, seus clientes consumindo pratos sofisticados com prazer, mas nas sombras do local, um conflito silencioso se desenrolava. Leila sentia o peso das escolhas em seus ombros, e a cada momento, mais pessoas ao seu redor pareciam questionar suas intenções. Na cozinha, Marcos, o chefe de cozinha, a observava com frequência, mas agora algo havia mudado. Seus olhos, antes duros e calculistas, carregavam uma leve expressão de apreensão. Ele já sabia que Leila não ia desistir de seu propósito, mas também sabia que as repercussões poderiam ser maiores do que ela imaginava. Em uma das tardes, enquanto Leila limpava a bancada, ele se aproximou dela com um semblante preocupado. Leila, você está decidida a seguir com isso? Perguntou Marcos, baixando a voz para evitar ser ouvido pelos outros. Ele parecia cansado, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Leila parou por um momento, encarando-o com olhos cansados. Sentia-se exausta, não só fisicamente, mas emocionalmente. O restaurante, suas intenções, o olhar de Rogério, tudo parecia estar se sobrepondo. Ela respirou fundo antes de responder. Eu não tenho escolha, Marcos. Não posso fechar os olhos para as crianças, para os velhos, para os pais que chegam ali, implorando por um pedaço de pão. Se eu desistir, o que vai restar para essas pessoas? Sua voz estava tensa, mas firme. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas também sabia que não poderia mais se calar. Marcos a observou em silêncio e, por um momento, parecia que ele iria protestar. Mas, ao invés disso, ele apenas assentiu lentamente, como se estivesse compreendendo, embora talvez não concordando totalmente. Eu entendo o que você quer dizer. Só cuidado. Às vezes, a bondade não é suficiente para mudar as coisas. E no final, as consequências podem ser piores do que você imagina, disse ele com um tom quase resignado. Leila sentiu a dor das palavras dele, mas não podia voltar atrás. O que ela estava fazendo não era só sobre ela, era sobre algo maior, sobre dar um pouco de dignidade às pessoas que haviam sido esquecidas pela sociedade. Naquela noite, após o expediente, Leila se dirigiu até o beco onde costumava encontrar Rogério. Estava ansiosa para falar com ele, mas, ao mesmo tempo, sabia que o confronto seria difícil. Seus passos ecoavam na rua deserta, e a brisa fria da noite parecia refletir a agitação que ela sentia por dentro. Quando ela o encontrou, Rogério estava parado, olhando para o horizonte, como se estivesse esperando por ela. Ele a viu se aproximar e, sem dizer uma palavra, deu um passo à frente. Seus olhos estavam mais cansados do que antes, e seu semblante parecia carregar uma nova preocupação. Leila, começou Rogério, sua voz grave e sincera. Eu sei que você está fazendo isso de coração, mas eu não posso mais ignorar os riscos. Meu pai, o Sr. Joaquim, ele está furioso com o que está acontecendo no restaurante. Ele está considerando até mesmo fechar as portas por causa disso. Leila sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que Rogério estava dizendo parecia surreal. Ela não podia acreditar que tudo aquilo que ela estava fazendo poderia ter o poder de destruir o restaurante e afetar tantas pessoas. Então é isso? Perguntou ela, a voz carregada de dor. Você está dizendo que no final tudo o que eu fiz foi em vão? Que os esforços que fiz para ajudar não significam nada? Rogério a olhou com um pesar visível, mas sua resposta não foi imediata. Ele estava lutando contra algo, contra um dilema que parecia engolir suas palavras antes mesmo que ele as pronunciasse. Por fim, ele falou, a voz suavizada pela emoção. Eu não quero que você se machuque, Leila. Não quero que o que você fez seja em vão. Eu entendo a sua dor, a sua luta, mas você precisa entender que para mudar o mundo, às vezes, é preciso mais do que apenas boas intenções. A realidade é dura.
E o que você está pedindo, Leila, não é algo fácil de resolver. Leila sentiu uma lágrima escorrer pela sua bochecha. Era uma mistura de frustração, tristeza e a sensação de estar completamente perdida. Ela sentia que sua luta estava apenas começando, mas não sabia até onde ela seria capaz de ir. Eu não sei se posso desistir, Rogério. Eu não sei o que faria se não estivesse tentando ajudar essas pessoas. Se você quiser que eu pare, então você terá que me tirar daqui. Mas eu não posso deixar de fazer o que acredito ser, certo? Ela disse, as palavras saindo com mais força do que imaginava. Rogério ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse ponderando tudo o que ela dissera. E então, ele deu um passo à frente, pegando sua mão com firmeza. Eu não vou pedir para você parar, Leila. Mas você precisa entender que o mundo não é tão simples quanto você imagina. As escolhas que fazemos têm consequências, e muitas vezes nem sempre conseguimos controlar o que acontece depois. Eu quero que você tenha esperança, mas também quero que você seja realista. Eu estarei ao seu lado para te ajudar, mas eu também preciso que você me entenda. Leila olhou nos olhos de Rogério, sentindo a sinceridade em suas palavras, mas também uma dor que parecia espelhar a sua. Ambos estavam perdidos, mas em direções diferentes. Ela sabia que, mesmo com todo o apoio dele, havia um vazio em sua alma que não poderia ser preenchido por mais ninguém. Eu sei, disse ela finalmente com a voz suavizada. Eu só não sei mais qual é o caminho certo, mas vou continuar lutando de alguma forma. Eu não vou desistir. O silêncio entre os dois foi pesado, mas também cheio de uma compreensão mútua. Algo estava se formando entre eles. Algo que era mais forte do que simples palavras, mas ainda assim, difícil de definir. Leila sabia que a luta ainda estava longe de acabar. O restaurante, o destino das crianças, o futuro de todos, tudo estava em jogo, e ela não sabia como sair vitoriosa. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Ela não poderia desistir. Não agora. Leila estava sentada em um banco do parque, olhando para as mãos. Os dedos apertavam o pedaço de pão que ela havia pegado do restaurante. Seu estômago vazio, não suportando mais a dor da fome. Ela sentia uma pressão crescente no peito. Cada dia que passava, parecia mais insuportável. As ações de seu chefe, Sr. Joaquim, e a implacável luta contra ele a estavam consumindo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela a mantinha firme. O desejo de fazer a diferença, de lutar pelas pessoas que ela sabia que precisavam dela. Eu não posso parar agora, pensou. Eu preciso continuar. Foi nesse momento de reflexão que ela ouviu passos se aproximando. Alguém estava vindo em sua direção. Leila não precisou olhar para saber quem era. Era Marcos, o garçom que, há algumas semanas, sempre a olhava com uma mistura de desdém e indiferença. Ele agora estava parado na sua frente, olhando para ela com uma expressão que ela não reconhecia. Leila, disse Marcos hesitante, eu preciso conversar com você. Ela o olhou sem entender. Marcos não era o tipo de pessoa que mostrava interesse por ninguém, e muito menos por ela. Algo havia mudado, mas o quê? O que você quer? Perguntou ela, tentando esconder o desconforto. Sua desconfiança estava à flor da pele. Será mais uma jogada para tentar me desmoralizar? Pensou. Marcos deu um passo à frente, ainda cauteloso. Mas havia uma seriedade em seus olhos que Leila não podia ignorar. Eu vi o que você está fazendo, Leila. Ele falava baixo, quase como se tivesse medo de ser ouvido. Eu sei que está ajudando aqueles que não têm o que comer. Eu não deveria estar dizendo isso, mas eu quero ajudar. Eu quero fazer a diferença também. Leila franziu a testa, surpresa com as palavras dele. Marcos, aquele homem arrogante e indiferente, mas havia algo genuíno em sua expressão. Você está falando sério? Perguntou sem saber se podia acreditar. Por que você faria isso? Você sempre foi tão distante, tão indiferente. Por que agora? Marcos deu um suspiro pesado, os ombros caindo como se estivesse carregando um peso enorme. Por que, Leila? Eu não sou diferente de você. Eu cresci com pouco. Minha mãe... Ele parou por um momento, como se a dor de uma lembrança do passado ainda o atingisse. Minha mãe trabalhava como doméstica em casas de famílias ricas.
Ela morria de vergonha quando eu a via sair com sacolas de comida que ela pegava nos restos da cozinha. Mas no fundo, ela sempre dizia que aquele era o único jeito de sobreviver. Eu cresci vendo isso e achando que o mundo nunca ia me dar nada, até que vi você fazendo o que está fazendo. A diferença é que você não tem vergonha de lutar por aquilo que acredita. Leila não sabia o que dizer. Nunca imaginou que Marcos, de todos os funcionários do restaurante, tivesse algo em comum com ela. A verdade, porém, estava ali, nua e crua. Eles compartilham uma dor que nunca foi dita em palavras, mas que os unia de uma forma que ela não poderia ignorar. Então você vai me ajudar? Ela perguntou, a esperança começando a tomar o lugar da dúvida. Sim, respondeu ele firme. E não sou o único. Tem mais gente no restaurante que pensa como nós, Leila. Alguns de nós temos nos escondido, mas agora não podemos mais. O que você está fazendo é importante demais. Precisamos agir. Leila ficou atônita. A ideia de que outros funcionários estavam prontos para apoiar sua causa parecia um sonho. Ela olhou para Marcos com um misto de gratidão e incerteza. Será que ele estava falando sério? Será que realmente havia mais pessoas dispostas a arriscar tudo por uma causa tão nobre? Quem mais? Perguntou ela, agora com um brilho nos olhos. Quem mais vai se juntar a nós? Marcos olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais os ouvia. Ele se inclinou um pouco para mais perto de Leila. Tem o Francisco, o segurança da entrada. Ele viu o que o Sr. Joaquim fez com você, e ele não aguenta mais. Tem a Teresa, a lavadora de pratos. Ela também está farta de ver como o restaurante trata os mais pobres. E a Júlia, a cozinheira, ela também está começando a questionar o sistema. Leila sentiu um calor tomar conta de seu peito. Ela não estava sozinha. Não mais. Havia pessoas dispostas a lutar ao seu lado e juntos poderiam fazer uma diferença real. Vamos fazer isso, Marcos. A voz de Leila estava firme e determinada. Vamos mostrar que podemos mudar as coisas. E mais importante, vamos provar que o que o Sr. Joaquim está fazendo está errado. Marcos sorriu pela primeira vez desde que começou a conversa. Mas algo em seus olhos mostrava que ele sabia que o que estavam prestes a fazer não seria fácil. Mas o que mais poderiam fazer? Eles não podiam ficar parados assistindo a injustiça acontecer. Amanhã no restaurante parecia não ser diferente das outras. As mesas estavam impecavelmente arrumadas e os garçons, como sempre, se moviam, com a precisão de máquinas, cumprindo suas tarefas sem hesitação. Leila estava em sua posição habitual, servindo aos clientes, tentando passar despercebida, mas com o peso de uma responsabilidade crescente sobre seus ombros. Cada gesto, cada passo dado pelo restaurante, parecia mais carregado de significado. E por mais que ela tentasse manter a calma, havia uma inquietação crescente dentro dela. Desde a conversa com Marcos, a tensão dentro de Leila aumentava. Saber que tinha aliados no restaurante dava-lhe uma sensação de apoio, mas também a colocava em uma posição de risco. A luta que ela começara já não era mais só sua, e ela não sabia o que o futuro traria. Ao passar pela entrada do restaurante, como de costume, Leila viu Francisco, o segurança que estava sempre atento a tudo, mas que raramente interagia com os funcionários. Ele a observou com os olhos tranquilos, mas seus lábios estavam curvados, em um sorriso discreto. Leila sabia que ele estava a par de tudo, que ele fazia parte de seu plano, mas ao vê-lo ali, algo parecia diferente. Algo que ela não conseguia identificar de imediato. Ela deu um pequeno aceno com a cabeça enquanto passava por ele. Mas antes que pudesse seguir, Francisco a chamou com um tom suave, porém firme. Leila, espera um momento. Ela se virou, curiosa, mas com uma sensação de desconforto crescente. Francisco nunca havia falado com ela dessa forma. Ela se aproximou dele, tentando esconder sua ansiedade. Mas havia algo no olhar dele que ela não conseguia ler. O que foi? Perguntou ela, tentando manter sua voz firme. Francisco olhou ao redor, como se estivesse se certificando de que ninguém os observava. Quando finalmente fixou seus olhos em Leila, seu tom mudou. Ficou mais pessoal, quase cauteloso. Eu sei o que você está fazendo, Leila. Eu sei o que você está tentando alcançar. E
Eu quero ajudar, mas preciso saber que você está preparada para o que vem depois. Não será fácil. O Sr. Joaquim é um homem poderoso e ele não vai deixar isso passar em branco. Leila sentiu um aperto no coração. Ela sabia das dificuldades, mas ouvir aquelas palavras de Francisco, com seu olhar sério e implacável, a fazia perceber o quão grande estava o risco. No entanto, algo nele a fazia sentir uma estranha segurança. Algo mais que ela não conseguia explicar. Ela suspirou e olhou diretamente nos olhos de Francisco. Eu estou preparada, Francisco. Não posso voltar atrás agora. Eu não posso. E não posso fazer isso sozinha. Foi então que ele deu um passo à frente, mais perto dela, e falou com uma sinceridade que fez Leila engolir em seco. Você não está sozinha. A voz dele estava suave, mas com uma convicção que Leila nunca imaginara dele. Eu vejo o que você faz, Leila. Vejo a força que você tem. Não sei se poderia fazer o que você está fazendo, mas admiro você por isso. E não vou mentir, me sinto estranho em querer ajudar, mas o que você está fazendo é o certo, e eu quero estar ao seu lado. Eu não posso deixar você carregar esse peso sozinha. Leila sentiu seu coração acelerar. Era estranho. Ela sempre o tinha visto como alguém distante, alguém que, embora estivesse ao seu redor, sempre parecesse um tanto indiferente. Mas agora, ao ouvir suas palavras, ela sentia algo novo em seu peito. Algo mais complexo. Não era apenas a sensação de alívio por ter mais um aliado, mas algo mais íntimo. Você quer realmente me ajudar? Perguntou ela, sentindo a insegurança de sua própria voz. Não era como ela esperava, mas a sinceridade dele, o jeito como ele a observava, fez seu estômago se apertar. Francisco hesitou por um momento, mas seu olhar não se desviou. Ele simplesmente assentiu. Sim, quero. Mas preciso saber se você está realmente disposta a aceitar o que isso implica. Se você continuar com isso, as coisas vão mudar. E eu não sei como você vai lidar com tudo. Leila sabia o que ele queria dizer. A luta estava longe de ser fácil, mas ela não podia desistir agora. Mesmo com as palavras de Francisco a deixando pensativa, ela sabia que, com ele ao seu lado, a força dela poderia ser maior. Havia algo no jeito como ele a olhava, como se uma conexão mais profunda estivesse se formando. Algo além da amizade, algo mais pessoal. A tensão entre os dois estava ficando palpável. Francisco estava tão perto dela, seu cheiro misturado com o ar ao redor. E por um momento, Leila teve a sensação de que o mundo ao redor deles havia sumido. A conexão que ela sentia, antes distante e impossível de ser identificada, estava ali ao alcance de suas mãos. Algo estava acontecendo entre os dois, e ela não sabia se deveria se entregar a esse novo sentimento ou se concentrar apenas na missão. Ela tentou se afastar, mas o olhar de Francisco a impediu. Ele não a tocou, mas sua presença estava muito próxima. Era como se, de repente, ele tivesse se tornado uma âncora, alguém em quem ela poderia confiar. Eu não sabia que você pensava assim sobre mim, disse Leila, sua voz mais suave agora, como se estivesse pensando em voz alta. Francisco deu um pequeno sorriso, mas ele não disse mais nada. Apenas ficou ali, em silêncio, esperando que Leila tomasse a próxima decisão. Algo estava no ar. Algo que os dois sentiam, mas que ainda não podiam nomear. Leila olhou para ele e, pela primeira vez, não se sentiu sozinha. Ela não sabia o que o futuro reservava, nem o que aquela estranha conexão significava, mas sentia que, de alguma forma, a presença de Francisco ao seu lado poderia ser a chave para alcançar seus objetivos. A noite havia caído sobre São Paulo, mas o restaurante de luxo continuava com sua rotina agitada. As luzes cintilavam através das janelas, refletindo a vida luxuosa que parecia distante da realidade de Leila. Ela estava lá, mais uma vez, no mesmo lugar onde tudo havia começado. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela não era mais apenas a jovem copeira que se escondia nas sombras. Ela estava mais forte, mais decidida. E sabia que o momento de enfrentar a verdade havia chegado. Nos últimos dias, tudo se desenrolou de uma forma que Leila nunca imaginara. O apoio de Francisco,
os aliados inesperados dentro do restaurante e até mesmo a aproximação de Marcos, que antes parecia ser apenas um obstáculo, agora parecia fazer parte do plano maior. O tempo havia trazido novas alianças e revelações, mas também havia trazido a tensão de se aproximar da verdadeira razão pela qual ela havia lutado tanto. Leila já sabia o que fazer. O plano estava pronto, mas agora ela precisava de algo, mais do que apenas coragem. Ela precisava encarar seus próprios medos, os fantasmas do passado e, mais importante, encarar o homem que havia sido o responsável por sua solidão, pela sua luta e pelas razões que a haviam levado até aqui. O Sr. Joaquim. Ele estava sentado em sua mesa, como de costume, com um copo de vinho à sua frente. Leila observava de longe. O olhar severo dele parecia tão distante e desinteressado quanto sempre, mas ela sabia que algo dentro dele estava prestes a ser revelado. E com isso, sua vida mudaria para sempre. Ela sentiu o peso dos passos que se aproximavam. Francisco estava ao seu lado, com a expressão calma, mas seus olhos, como sempre, refletiam um misto de preocupação e confiança. Ele sabia o que ela estava prestes a fazer e sabia o risco que ela corria. Mas, apesar disso, ele estava ali, pronto para apoiá-la, como sempre. Ele a olhou com um olhar que parecia transmitir mais do que palavras poderiam expressar. "Você está pronta para isso?" perguntou ele em um sussurro. Leila respirou fundo, os olhos fixos na figura imponente de Joaquim. Ela sabia que, naquele momento, tudo o que ela construíra, todas as decisões que tomara, dependiam da sua próxima ação. Ela olhou para Francisco e, com um sorriso decidido, respondeu: "Eu não posso voltar atrás. Não agora. Ele precisa saber a verdade." Francisco não disse mais nada. Apenas deu um leve aceno de cabeça, como se entendesse que era o momento de agir. Leila caminhou até a mesa de Joaquim, seus passos firmes, mas com o coração batendo forte no peito. Ela sabia que não podia mostrar insegurança. A partir daquele momento, ela não seria mais a jovem copeira. Ela seria alguém que tinha uma história para contar, uma história que ninguém mais poderia ignorar. Quando chegou à mesa, Joaquim levantou os olhos lentamente, com aquele olhar de superioridade que ela sempre vira. Mas naquele momento, algo em seu olhar parecia vacilar, como se ele soubesse que aquele encontro seria diferente. "Leila Tinhas", ele disse com sua voz grave e impassível, "o que você quer?" Leila se manteve firme, a respiração controlada. Não havia espaço para hesitação agora. Ela sabia que tudo dependia de sua próxima frase. "Eu não sou apenas a copeira aqui, Sr. Joaquim", começou ela com uma voz que não tremia. "Eu sou alguém que tem uma história, e estou aqui para que você saiba quem eu sou de verdade." Joaquim arqueou uma sobrancelha, intrigado, mas ainda mantendo sua postura de superioridade. "E o que você acha que vai mudar com isso, Leila?" ele perguntou, um sorriso arrogante surgindo em seus lábios. Leila deu um passo à frente, e naquele momento, o tempo parecia desacelerar. Ela sabia que estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. "O senhor nunca soube, mas tudo o que fiz até agora, todas as vezes em que levei sobras de comida para casa, não foi por fome, nem por humilhação. Eu levei porque havia crianças, famílias inteiras, esperando que alguém se importasse. Que eu levei porque o que o senhor chamaria de sobras era, na verdade, a única chance de muitas pessoas sobreviventes em um mundo que se esqueceu delas. Eu não me importava com o que pensavam de mim, mas não posso mais ficar em silêncio. O senhor precisa saber que eu não sou a pessoa que o senhor acha que sou. Eu sou mais do que isso." Aquelas palavras caíram como uma bomba. Joaquim ficou em silêncio, com o olhar fixo nela, mas algo em seu rosto começou a mudar. Aquele ar de superioridade começou a desaparecer, sendo substituído por uma expressão de surpresa e talvez de arrependimento. Leila continuou: "Agora, mais firme do que nunca. Não sou mais a garota invisível que o senhor acha que pode desprezar. Não sou mais alguém que vive à margem tentando sobreviver. Eu sou a voz daqueles que nunca tiveram uma chance de falar. Eu sou a prova de que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força. E agora, não há mais como o senhor ignorar tudo o que fiz.
Joaquim não respondeu imediatamente. Ele estava atônito, absorvendo as palavras de Leila. O silêncio entre eles era pesado, mas ao invés de medo, Leila sentia uma estranha sensação de liberdade. Finalmente, a verdade estava sendo dita. Foi então que, para surpresa de todos, Marcos, o chefe de cozinha, se aproximou. Ele olhou para Joaquim e depois para Leila e, sem hesitar, falou: "Eu sei o que Leila está dizendo. Eu vi com meus próprios olhos. E mesmo que nunca tenha dito antes, estou ao lado dela. Porque no final das contas, o que ela fez foi o certo. Todos nós sabemos disso." Joaquim olhou para Marcos, surpreso, mas agora algo em sua expressão estava começando a mudar. Talvez fosse o reconhecimento, ou talvez fosse algo mais profundo, algo que ele não queria admitir. Leila se virou para Francisco, que estava ali ao seu lado, com um sorriso discreto, como se tivesse esperado aquele momento. Ela sabia que ele sempre acreditara nela, e agora, finalmente, a verdade estava vindo à tona. Ela olhou para Joaquim mais uma vez, mas desta vez com um olhar diferente. Ela não sentia mais medo. Ela estava de cabeça erguida, orgulhosa do que havia feito. "E agora, Sr. Joaquim?" ela perguntou, com uma firmeza que nunca imaginara ter. "O que o senhor fará com a verdade?" O silêncio que se seguiu foi profundo, mas ninguém na sala sentiu a necessidade de quebrá-lo. O momento de mudança havia chegado. E por mais que o futuro fosse incerto, Leila sabia que de agora em diante nada seria igual. E assim, com a verdade revelada, a jovem copeira transformada em defensora da causa daqueles que ninguém via, Leila se preparou para enfrentar os próximos passos de sua jornada. E desta vez ela sabia que não estava mais sozinha. Francisco estava ao seu lado. Gostou dessa história de superação e revelação? Se você também acredita que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história que vai tocar o seu coração. Agora, quero saber de você. O que faria no lugar de Leila? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Até a próxima.